Está começando o Pulso PDCA, o podcast que conecta você às principais práticas e tendências em recursos humanos, departamento pessoal e gestão. Conteúdo direto, estratégico e feito para quem vive os desafios da rotina empresarial. Uma produção da PDCA Consultoria e Treinamentos. Hoje o Pulso é sobre as angústias do profissional de DP e RH. Ok, vamos lá então. Olha, a impressão que fica é que a vida do profissional de DP e RH é uma corrida constante, né? Correr atrás das novidades, apagar incêndio, parece que não tem descanso. É bem isso mesmo. Uma sensação assim super comum. E é justamente sobre essas pressões, sabe? Os desafios, as angústias do dia a dia que a gente vai conversar hoje. Vamos tentar sentir o pulso PDCA, como a gente está chamando. Exato. E para sentir esse pulso, a nossa conversa aqui vai se basear muito no que a gente viu lá na fonte, né? Nas discussões reais dos grupos do ecossistema profissionais de DP e RH da PDCA. A ideia é entender melhor essas dores que são tão compartilhadas. Perfeito. E olha, um dos primeiros pontos que salta aos olhos nessas conversas é a pressão da tecnologia. Essas mudanças que, não param nunca. Nossa, sim. É quase palpável, sabe? Essa sensação de estar sempre correndo atrás, FGTS digital que muda, e-social com novidade, aí vem outra obrigação. Imagino o cansaço de lidar com um sistema instável, fora a frustração técnica mesmo. Com certeza, gera muito desgaste e os relatos da fonte confirmam demais isso. A gente viu comentários tipo: hoje tá um caos FGTS digital, isso agora em julho. Mas já tinha gente com dificuldade para gerar guia lá em março, viu? Pois é. E o e-social, fonte eterna de problemas. Erro de sincronização, dado que vem errado, tipo aquela vez que puxou todo mundo como contrato determinado, lembra? Isso foi em outubro de 2023. Lembro. E ainda teve o fim da DIRF, né? Mais adaptação para ontem, com FDRINF, novos eventos do e-social. E a conectividade social, que vira e mexe e tá fora do ar. Sempre tem alguém perguntando, vocês estão conseguindo entrar? Tipo em fevereiro agora. É impressionante. Você está ouvindo Pulso PDCA, uma produção da PDCA Consultoria. O que fica claro, observando essas conversas, é que o problema central talvez nem seja só a tecnologia em si, sabe? Mas o gap, a lacuna entre a velocidade que o governo implementa e o suporte real que o profissional tem na ponta. Faz sentido. E aí vira um estado constante de apagar incêndio, né? Correr atrás de curso, trocar informação no grupo, vira quase sobrevivência. E essa pressão toda da tecnologia, ela se conecta muito com outra angústia que a gente percebeu forte lá na fonte, a sobrecarga emocional. Lendo os desabafos, fica a impressão que o DP, o RH, vira meio que o para-raios da empresa, né? Totalmente. É um ponto muito válido. As discussões trazem falas assim: sempre jogam por RH, ou então a gente sempre aguenta a bucha. Isso a gente viu registrado em fevereiro. Mostra bem esse sentimento, né? A responsabilidade final parece que sempre cai ali. E a linguagem que Kisson usa às vezes é pesada, né? Reflete um nível de estresse, altíssimo. A gente viu gente falando do trabalho como hospício, ou brincando, mas nem tanto que precisa de auxílio CAPS, de calmante. Isso agora, em julho. Sim, é um termômetro, né? E isso aparece nas frustrações do dia a dia. Coisa pequena, tipo ter que lidar com esquecimento de ponto. O pessoal chega a discutir se aplica advertência, se desconta propositalmente, como falaram em fevereiro. Nossa. Até umas coisas mais bizarras, tipo receber atestado veterinário para cachorro em junho. Ou ter que lidar com acusação indevida, que nem aquele caso do advogado culpando o DP por falha no seguro-desemprego agora em julho. Situações que, nossa... Se desgastam demais, imagino. E ainda tem os dilemas éticos que aparecem, né? Exatamente. Tipo aquela situação de um empregador querendo reduzir salário logo depois de contratar, lá em janeiro, ou o funcionário que pede demissão durante um atestado médico, também em janeiro. São muitos perrengues, sabe? Mostra como a área lida com uma complexidade humana e de sistema enorme. E muitas vezes sem o suporte ou o preparo adequado da organização. Você está ouvindo Pulso PDCA, uma produção da PDCA Consultoria. E falando em suporte, outro tema que salta aos olhos é essa percepção de desvalorização, os desafios na carreira mesmo.
Fica a dúvida sobre o reconhecimento, sobre as oportunidades reais para quem está na área. Sim, e os relatos da fonte ilustram bem isso. A gente viu gente com formação, sabe? Concurso, mas com dificuldade para conseguir a primeira vaga por falta de experiência. Aquele comentário, nem consegui entrevista por falta de experiência, de dezembro passado, é um exemplo claro. Uma barreira de entrada é real. É frustrante. E para quem já está dentro, às vezes a própria gestão não ajuda, né? Teve aquele comentário de um gestor que a gente viu, algo como: povo de grupo não sabe nada, você procura ajuda aqui dentro. Isso em maio. Imagina ouvir isso. É um balde de água fria. Totalmente desmotivador. E outro ponto que surgiu nas conversas foi a questão estrutural, sabe? O DP muitas vezes embaixo do financeiro, visto mais como centro de custo do que como área estratégica. Mencionaram isso em novembro de 2023. Isso acaba refletindo no salário, claro. Tinham queixas como, nossa, como paga pouco, em março. E até situações de anúncio de vaga que não bate com a função real, tipo anunciar assistente de DP e na prática ser auxiliar de RH, como contaram em maio. Entendi. Então, para resumir um pouco essas angústias que a gente pescou lá na fonte, é tipo essa avalanche de mudanças tecnológicas e legal, né? O peso emocional de ser o ponto focal para resolver tudo quanto é problema. E essa sensação frequente de não ser reconhecido, a dificuldade de crescer na carreira. É um combo pesado. Pesado mesmo. Mas olha, apesar disso tudo, uma coisa positiva que também fica muito clara nessas trocas é a força da comunidade, né? O apoio mútuo, a troca de informação nos grupos, isso parece ser fundamental. Fundamental mesmo, ajuda a navegar esses desafios todos. Como alguém colocou muito bem lá em outubro de 2023, essa troca acaba sendo uma grande ferramenta para termos mais confiança, sabe? Esse compartilhamento alivia um pouco o peso, dá um suporte que talvez falte em outros lugares. Verdade. É um respiro importante. Exato. E aí acho que fica uma reflexão final pra gente, né? Diante de tanto desafio diário que vem dos sistemas, das pessoas, da própria gestão, como que o profissional de DP e RH pode construir para si uma rotina que seja, assim, não só funcional, mas também mais sustentável? Mais gratificante. Boa pergunta. Fica aí a provocação para a gente pensar, né? Como tornar esse dia a dia menos angustiante? Você ouviu o Pulso PDCA, uma produção original da PDCA Consultoria e Treinamentos. Todos os conteúdos apresentados são baseados em nossos programas de formação e vivências em sala de aula. Este podcast é protegido por direitos autorais e não pode ser reproduzido sem autorização. Para saber mais, acesse www.pdcacursos.com.br ou nos siga nas redes sociais. Até o próximo episódio.